Oi, meus amados irmãos em Cristo Jesus. O frio ainda continua, não tanto quanto, mas ainda continua, né? Bom, meus amados, nós vamos aí estar aí fazendo a leitura. Hoje a leitura é um pouco mais suave, porque tem poucos textos, mas é bem forte dentro do seu contexto. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 20 e Segunda Reis, capítulo 21, versículo 9. Então nós vamos estar lendo capítulo 20, versículo 20 de Segunda Reis e capítulo 21, versículo 9 de Segunda Reis, na nossa leitura diária, que tem como proposta da lição 10 a continuidade de oração, sinal e cura, dentro da perspectiva da vida do reinado do rei Ezequias, ali sendo orientado pelo profeta Isaías. Vamos lá, Segunda Reis capítulo 20, versículo 21, diz assim, versículo 20: Quanto mais atos de Ezequias e de todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Desculpa, já até comentamos um pouco sobre essa questão do açude e do aqueduto, né, que o rei Ezequias fez. Ele estava se preparando para a invasão da Assíria, quando ele soube, né, que a Assíria iria invadir, porque quando ele assumiu o reinado, ele resolveu servir ao Deus vivo e não fazer aquilo que o seu pai fazia, o seu pai Acais. Seu pai Acais se tornou um escravo dos assírios, onde praticamente quase toda a riqueza era enviada para a Síria. Todos os povos que eram acordados com os assírios ou que foram conquistados por eles tinha a obrigação de pagar impostos, e impostos super pesados, em que muitas vezes os povos passavam necessidades enormes, né? Então eles vilipendiavam as nações. Como acontece nos dias de hoje. O que acontece nos dias de hoje? Algumas nações procuram colocar sanções, que são impostos, né, e preços altíssimos em suas importações, tiram muitas riquezas de países, por exemplo, como o Brasil, pagam impostos pequenos e quase nada fica com a gente. Muitas coisas aqui são vendidas, são exploradas, e o Brasil não leva quase que riqueza nenhuma. Então o país fica cada vez mais pobre, cada vez mais necessitado, né? Então um país que tem uma soberania com as coisas que tem, a questão social, ela muda. Então, por isso que nós temos aí uma conturbação enorme no governo, para que possa mudar esse foco, onde as pessoas possam realmente ter os seus recursos. Então, era o que acontecia ali no período de Ezequias, como aconteceu em tantos outros períodos, né? Alguns podem dizer assim, pastor, por que sempre comenta sobre essas questões inerentes à questão de governo? Porque havia governo naquela época, havia política naquela época, e nós temos que entender esse contexto da vida de Ezequias, né? O que Deus coloca através do profeta, como ele teve que conduzir a nação, porque havia uma política muito forte na época de destruição. Deu uma política muito forte de acabar com o que se acredita até hoje: família e Deus. Esses são os nossos pilares, família e Deus, e ninguém tira. E é o que Deus procurava estruturar ali, Judá, que tanto se misturava com essas bananas podres que estavam por aí. Então ele preparou o aqueduto, melhorou a questão do suprimento de água de Jerusalém, né, ali, e foi uma das maiores obras de engenharia feita na época até os dias de hoje. Ele escavou rocha,
Agora, como é que eles conseguiram escavar aquelas rochas? Sinceramente, eu não sei ainda não. Eu estou pesquisando, que é interesse meu, mas não sei, mas fazer um aqueduto, tirar água de uma nascente de Siloé, e fazer com essa nascente dessa água, que é um filete de água fininho, viesse ali por debaixo da terra de Jerusalém, pelo chão, pelas rochas, e ali formar um grande lago e ter água suficiente para uma futura batalha. Isso é fora de série, essa preparação de Manassés. Então Deus, na nossa luta, Ele nos dá ferramentas para que estejamos preparados. Daí vem o quê? Vem a oração, né? E a oração, qual é o milagre que Deus fez aqui, né, nesse ponto aqui, desse contexto? De dar sabedoria a Ezequias, de poder construir esse aqueduto, fazer essa obra de engenharia. E onde está a cura nisso aí? A cura está na condição de manutenção e subsistência do povo, onde Deus preparou uma forma de levar água e comida para dentro da cidade, para poderem ficar o momento necessário ali, o tempo necessário, até que a providência divina viesse, de acordo com as ações do rei e do povo, né? Então a gente vê aí Deus cuidando e tratando, e levando ao conhecimento de Ezequias a invasão que sofreriam ali pelos assírios, e ele se preparando para isso. O capítulo 21 do versículo 9, a palavra diz assim: eles, porém, não ouviram a Manassés, de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Esse contexto aqui já é um contexto em que Manassés reinava, né? Ezequias já não estava mais vivo, os 15 anos dele já tinha passado. Veja que Manassés, ele tinha sido capturado junto com a nação de Judá, ficaram ali cativo pelo rei da Babilônia, e Manassés, aos 12 anos, assumiu o reinado. Ele fez pior do que o seu pai Ezequias, né? Não acompanhou o pai Ezequias. Olha o que diz aqui o versículo 1 do capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Olha só, reinou 55 anos em Jerusalém, né? A partir dos 12 anos, e não reinou conforme Deus gostaria que reinasse. Se você for pegar toda a leitura do capítulo 21, você vai ver ali Manassés destruindo todo o altar do Senhor, colocando postes ídolos, fazendo atrocidades. Eu entendo aqui uma vingança, sabe? Eu entendo uma vingança desse jovem menino, né? Porque o pai morreu, o reinado se tornou escravizado depois de 15 anos de bênção que Deus deu a eles, né, de paz. Mas Ezequias não se portou com isso, não preparou o povo para que continuasse caminhando com o Senhor. Ele só se preocupou consigo mesmo nesse momento. Deus não lhe tirou a paz dos 15 anos, permitiu que isso acontecesse, as paz de 15 anos, mas Ezequias não trabalhou a nação, não trabalhou sua filha, não trabalhou nada, só se importou consigo mesmo, olhando para o seu próprio umbigo. Olhando para o seu próprio umbigo. Aí nós temos aqui um filho em que não guardou as coisas de Deus. Certamente essa criança nasceu nesse período dos 15 anos de bênção, né, que recebeu, e ali reinou e fez pior do que o seu avô, Senaqueribe, como se estivesse se vingando de Deus, né, a impressão que nós temos aqui. E o versículo 9 diz aqui: eles, porém, não ouviram em Manassés, de tal modo os fez errar. Quer dizer, eles não ouviram. O que eles não ouviram? Está ligado ao versículo 8, onde Deus diz a Davi, quando foi feito ali o palácio: e não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado
e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Deus disse a Davi para que todos pudessem fazer as coisas com cuidado, conforme a lei de Moisés, conforme Deus ordenou, ao qual a terra que eu vos dei, a terra prometida, que eles andassem em comunhão, em sintonia com Deus. Mas o povo, junto com Manassés, não ouviu, não quis ouvir, sabiam da lei e das prerrogativas que Deus tinha colocado, né? Portanto, eles não teve cuidado, porque a possessão dessas terras estava condicionada à fidelidade. Fidelidade. Isso significa que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nos permitimos que o Espírito Santo habite em nós, nós estamos prometendo ao Senhor fidelidade. Fidelidade na nossa caminhada. Fidelidade. Procurar andar com retidão diante de Deus. Ele faz isso em nós. Ele faz isso em nós. Por isso, oração, sinal e cura faz parte de nossa vida também. Então nós temos uma vida de fidelidade com o Senhor até chegar à sua segunda volta, até estarmos no seu reino, na promessa do seu reino. Pense nisso. Pense nisso. Não seja como Ezequias em dado momento da vida, em que apenas se importou com as bênçãos que recebeu, sabe? Não pense você que está em Cristo e agora estou salvo, que eu não preciso me importar com mais nada. Precisa sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo. É o que o Senhor faz com a nossa vida. Você é multiplicador dessa graça. Veja que Ezequias, ele não deu testemunho de Deus para os babilônicos e se tornou cativo. Veja que Ezequias não cuidou da sua família como deveria cuidar, e nem do seu povo. E Deus, quando nos chama para a salvação, Ele quer que nós venhamos a dar testemunho da vida dele em nós. Cuidássemos de nossa casa e do país onde nós estamos morando e vivendo, para que possamos colocar bons reis para cuidar de nossa nação. No nosso caso, são os deputados, senadores, governadores, prefeitos e presidente. Esses são homens de nossa época em que devemos escolher em Cristo e para Cristo, que tenham valores família e Deus em sua vida, para comandar o nosso destino. Ah, pastor, mas Ezequias era um homem de Deus, sim. Ele foi um homem de Deus, sim. Recebeu das bênçãos, mas errou. E recebeu de Deus a sua mão. Deu oportunidade de melhorar? Deu, 15 anos. O povo melhorou? Ele melhorou? Não. Deus está nos dando a oportunidade de melhorar. A escolha é nossa, está nas nossas mãos, porque estamos com Deus num só Espírito, num só caminho. Pense nisso. Deus abençoe. Deus ilumine a todos em nome de Jesus e até a nossa maravilhosa próxima lição.